Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 27 de julho. Agora na Espanha, 22 horas e 16 minutos. No Brasil, 17h16. Gente, a BTC rejeitou o transpasse de baixo para cima contra a VWAP semanal. Então, vou até tirar essa pernada impulsiva que a gente estava desenhando. A gente não perdeu a micro tendência de alta no 4 horas. Aqui no 4 horas a gente simplesmente bateu num primeiro momento na VWAP semanal e voltou. Mas a tendência de alta continua, as bolinhas continuam embaixo. Seria preciso perder 28.940 para perder a tendência de alta no 4 horas. Normalmente a primeira tentativa de transpasse de uma resistência do porte da VWAP semanal falha. A partir da segunda fica mais factível, a gente vai encontrar uma quantidade de ordens de venda no book muito mais rarefeita. Então, a partir da próxima tentativa fica mais factível essa pernada para buscar esse patamar aqui de sobrevenda para eventualmente formar mais um pullback, que vai encontrar esses cumes aqui, e depois migrar em direção à aresta superior da nossa bandeira, que permanece vigente. Lá no gráfico diário, hoje o que sustentou a BTC em termos de suporte foi a linha superior da nuvem no diário. Então, e outra, o corpo real ainda continua muito tímido. O de ontem e o de hoje seguem fortemente engolfados pelo corpo real do dia 25 de julho, então é bem provável que isso aqui se desdobre numa subfigura triangular, já que amanhã já é sexta-feira, no final de semana não acontece muita coisa, e a gente na esteira do final de semana volte a estressar a mediana do canal de Keltner, que segue em 28.840. Se romper esse patamar da mediana, tem condições de buscar os cumes aqui da nossa bandeira. Se romper 31.804, pode explodir num pump espasmódico em direção a 36 mil dólares. Gente, tem muita coisa acontecendo por trás das cenas. Tem o pedido de ETF da BlackRock, tem um projeto de lei tramitando no Congresso norte-americano que vai delimitar a jurisdição da SEC e pontificar quando um criptoativo é um security, é um valor mobiliário, e quando não é. Se qualquer desses projetos, enfim, do pedido de ETF, se qualquer um desses elementos avançar em prol do mundo cripto, ou seja, se o pedido de ETF da BlackRock passar, se um projeto de lei desse delimitando os poderes da SEC sobre os criptoativos for aprovado, a BTC explode. E na minha leitura nem 36 segura, só 40, que aí é a segunda lower da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica. No diário tá dando bons trades. Vocês veem que a gente estressou duas vezes aqui a lower, depois voltou a esgaçar a lower e agora a gente está voltando em direção à própria VWAP no intraday. Na minha leitura, a BTC agora só para no patamar de 29.370. O sinal que eu ofertei está em aberto, mas já deve fechar nesse retorno em direção à própria VWAP. No 6 horas, a gente fez meio que um fundo duplo. A BTC havia perdido a lower aqui da banda de VWAP mensal, esgaçou e agora está voltando em direção à própria VWAP mensal, que segue lá em 30.300. Meio que quase no patamar ali da mediana do canal de Keltner no diário. Na seara fática, as condições de fiança de Sam Bankman-Fried, o infame fundador da FTX, ficaram bem mais duras. E agora ele não pode se comunicar com quase mais ninguém, salvo o seu corpo de defesa. E é possível até que, pelo fato dele ter se comunicado e influenciado o depoimento de várias testemunhas, ele possa eventualmente até ir para a prisão enquanto aguarda o julgamento. E um novo malware pro sistema Mac, né, iOS, que rouba criptoativos é descoberto. É preciso baixar um game. Enfim, gente, não promovam o download de nenhum aplicativo que vocês não tenham certeza da origem. Esses malwares agora que são capazes de vasculhar private keys em dispositivos iOS vão ser cada vez mais comuns. E outra, eu baixei outro dia o MetaMask no meu iPhone e existe a opção
de albergar, de custodiar as palavras sementes dentro do iCloud do sistema iOS, numa nuvem da Apple, de forma criptografada. Gente, não aceitem isso, porque se essa chave criptográfica que embaralha os dados dessas palavras sementes for hackeada, os seus criptoativos também são hackeados. Colocar palavras sementes na nuvem é como deixar os seus ativos numa CeFi. Na minha opinião, não é seguro. E os legisladores norte-americanos estão debruçados numa legislação que vai estabelecer quando um criptoativo é um security, é um valor mobiliário, e quando não é. Essa é outra legislação que, se passar, vai levar o mundo cripto para um pump espasmódico. E na seara geopolítica e finanças internacionais, os senadores norte-americanos propõem agora, através de um projeto de lei, a proibição de negociação de ações e criptoativos por membros do Congresso norte-americano e pelo próprio presidente da República. É o novo normal. E a Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, afirmou que pode subir ou mesmo manter a taxa básica de juros. Vamos ver. Ela poderia elevar a taxa básica para 3,75. Ela está como o Jerome Powell, um discurso meio mestre dos magos. Fala, mas na verdade não fala chondas nenhuma. Enfim, e os ricos russos encurralados no Ocidente estão migrando para a Tailândia, principalmente para a principal ilha de Phuket, paradisíaca. Enfim, a Tailândia foi palco, teatro do cenário do filme A Praia, estrelado por Leonardo DiCaprio, e agora virou um paraíso de ricos russos milionários que estão simplesmente comprando tudo, levando suas embarcações para lá. O preço dos imóveis naturalmente disparou, o preço das vagas nas marinas disparou. Enfim, os russos ricos que já chega a casa de 791.574 russos que chegaram na Tailândia entre janeiro e junho desse ano, ou seja, um aumento de mais de 1000%. Na Europa Ocidental, a situação dos ricos russos está ficando complicada. A exigência em termos de compliance, eles não conseguem atender aos pedidos de exigências de compliance bancários, cartorários, e agora eles estão invadindo a Tailândia. Enfim, gente, a BTC está virada, vamos colocar assim, tá protagonizando ainda uma onda 2, ainda tá desenhando uma bandeira de alta e pode eventualmente explodir a qualquer momento para o patamar de 36 mil dólares. O mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC segue acumulando no que parece ser uma onda 2. No diário, ela travou aqui na altura da nuvem, da nuvem de Shimoku no diário, e pode continuar escalando e explodir a qualquer momento em direção a 36 mil dólares. O que advoga essa tese é que na projeção a nebulosidade esverdeada segue bastante espessa e consistente, o que denota que os compradores ainda estão no controle da BTC. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.